Salve, salve Maria Santíssima! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é a Amanda Barroso e hoje nós vamos partilhar sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Hoje nós estamos celebrando a 25ª semana do tempo comum. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra riquíssima. Primeiro porque aqui a gente tem a noção de que ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores, ou seja, eu, você, todos nós. Apesar da gente viver em busca pela santidade, todos nós somos pecadores. A gente está passando por um processo de conversão. O que isso quer dizer? Que a gente não nasce pronto, mas como a videira, a gente vai sendo podado. E os frutos que a gente dá, esses sim, fazem parte do nosso processo de conversão. Aqui nessa passagem em específico, a gente fala da conversão de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, ou seja, ele não era bem visto. E quem o acompanhava, ou seja, aqueles que eram, digamos, da mesma classe que ele, da mesma profissão que ele, não era muito amigo de Jesus. Ora, pois, o que mais ficou indagando, o que mais eles indagaram quando viram Jesus ao lado de Mateus? Por que o mestre estava ao lado dele, se ele era um pecador? Então, o que Jesus vem falar aqui nessa palavra pra gente é nos dar uma ordem. Segue-me. Segue-me. Pega a tua cruz e segue-me. Eu preciso que você, Amanda, João, André, Talita, eu preciso que você pegue a sua cruz e segue-me. O que isso quer dizer? Que o processo de conversão, ele é gradativo, diário, e ele perpassa toda a nossa vida. Então, cada passo de fé que nós damos, tanto mais a gente se aproxima daquilo que é o nosso verdadeiro propósito de vida. Então, se eu vim para fazer a diferença, então que eu faça. Mas não que eu não posso escolher, eu não tenho que escolher a quem, eu vou chegar aquele irmão ali porque ele tá mais arrumadinho, ele tem um bom carro, uma boa casa, ele é uma pessoa de família. Não. O que Jesus veio falar pra gente é que ele não veio... aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes.
que Ele não quer sacrifício, mas que Ele quer misericórdia. Ou seja, a gente tem que ir ao encontro do necessitado. Aqui a gente vê claramente a nossa missão de ser caridosos com o próximo. É oferecer a nossa própria vida pelo próximo. É se doar por inteiro, se entregar com força, com garra, com ousadia. É viver a essência daquilo que nós somos, aonde quer que estejamos. Às vezes a gente tem um certo preconceito, né? Se eu pertenço a um grupo, eu preciso ser igual àquele grupo. Eu não posso ser diferente e levar essa diferença comigo? Isso é uma pergunta. Você já parou para pensar nisso? Que se você pertence a, por exemplo, se você é um vendedor, e geralmente a gente tem aquele certo, né? O vendedor, a gente não pode confiar muito porque ele quer vender. Sim, o vendedor ele quer vender, mas não é o trabalho dele. Qual vai ser a diferença dele na venda? É ele agir como Jesus agiria. Sabe aquela canção que fala assim: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Essa é a nossa missão de vida. É a gente levar o outro ao encontro pessoal com Deus através do nosso exemplo, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Porque nesse processo de conversão, ele é tão magnífico que eu não vou sozinha. Quando eu vivo verdadeiramente esse propósito, eu consigo alcançar muitas outras pessoas que estão ou que tiveram contato comigo. Por quê? Porque a gente não vive sozinho, a gente vive em grupo. Então, quando eu me entrego verdadeiramente, quando eu me dou por inteiro, quando eu vivo aquele meu propósito de vida, as pessoas inevitavelmente vão observar o jeito que você vive. E isso é dar testemunho, é viver a palavra na essência, é ser como Jesus e alcançar aquele que mais precisa da palavra de Deus. Então, se você está passando na rua e você vê um pobre, um necessitado, você vai virar o rosto para ele? Jamais. Se você não puder ajudar financeiramente, que você fale, que Jesus te abençoe, que alguém possa te ajudar, que Deus te dê a graça de sair dessa situação, que você possa lançar essas palavras positivas, possa lançar essas palavras de ordem também, porque uma vez que nós somos alcançados pelo poder do Espírito Santo e somos alcançados pela misericórdia de Deus, essa misericórdia de Deus, ela não cessa aqui, ela transborda para aquele que tiver contato comigo. Então, quanto mais eu recebo essa moção, essa unção do Espírito Santo, eu preciso exercer aquilo que Deus me escolheu para viver. Se o meu chamado é dizer, falar sobre Deus, aonde quer que eu esteja, então eu falarei. E não importam as consequências, não importam as perseguições, não importa o que vão falar sobre você. Você vai viver aquilo que Deus escolheu para a sua vida. Porque o verdadeiro cristão, ele não deve viver sobre a sua própria vontade, mas ele deve se entregar verdadeiramente ao abandono de Deus. É essa misericórdia de Deus que ele vem falar na palavra pra gente. Ele não quer que a gente se sacrifique. Ele não deseja que a gente sofra. Mas se for preciso a gente passar pelo sofrimento para alcançar a misericórdia, então que a gente tenha essa confiança de entregar nas mãos de Deus aquilo que não está no nosso controle. Então eu desejo, nesse início de semana, que você entregue o seu trabalho, a sua casa, a sua família, o seu casamento
tudo aquilo que ficou parado no tempo. Que você entregue e coloque, deposite lá aos pés da cruz e fala assim: Senhor, eu sei que não depende de mim, eu sei que não está no meu controle, mas como tua filha, Senhor, eu me entrego verdadeiramente ao poder da tua santa cruz. Pelo sangue derramado de Cristo, eu entrego tudo que tenho e tudo que sou a ti, porque eu sei que o Senhor não é homem para falhar. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, na proteção do Espírito Santo. Que sua semana seja repleta de muitas alegrias e de muitas conquistas. Até mais!